Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. O mistério da passagem do cemitério. Esse caos aconteceu lá em Craíbas, nas Alagoas, lá pelos anos 90. Os poucos que lembram diz que se arrepia até hoje com essa história. Joaquim queria mudar de horário do grupo escolar noturno, mas ele tinha dois motivos para não fazer isso. O primeiro era que a menina por quem ele era apaixonado estudava em sua sala, e o segundo era porque trabalhava de corta-cana durante o dia. Mas existia um motivo tenebroso para que sua mente desejasse sair daquele trabalho e mudar de horário pegando pela manhã. O caminho que Joaquim pegava para ir para a escola passava por um cemitério antigo da cidade. A bem dizer, era um atalho por uma passagem no meio da mata que dava bem no meio também do cemitério, por onde nem mesmo existia mais muro, já caído com o tempo. Esse atalho evitava que ele passasse por dentro da mata fechada, ou então que arrodeasse, pegando um caminho muito maior para se ir a pé. Aquele cemitério estava fora de uso desde que um novo fora construído há mais de 60 anos atrás, e aquele lugar acabou por abandonado. Talvez nem mesmo existisse mais parente vivo daqueles que foram ali enterrados. O mato já tinha tomado conta de todo lugar, e só se sabia que aquilo ali foi um cemitério pelos túmulos que surgiam em meio às plantas do local. Nem mesmo seus muros existiam mais. Por ali à noite era lugar mal-assombrado do povo evitar passar por ali. Mas como Joaquim morava lá atrás do cemitério, aquele caminho era o melhor para ele passar para ir para o grupo escolar. Joaquim passava por ali de segunda a sexta, morrendo de medo. E vez ou outra ouvia o som de algo se mexendo na escuridão por ali. Muitas vezes sentia que algo seguia até em casa pela mata ao redor. Nem mesmo a correntinha de Virgem Maria parecia afastar aquele mal-assombro. Mas as coisas pioraram numa certa noite. O rapaz voltava até mesmo despreocupado com a passagem do cemitério. Seguia já no rumo de sua casa. Tinha acabado de largar do grupo escolar. Pensava na menina da sua sala e imaginava se teria coragem para lhe revelar seus sentimentos. Logo seus pés cruzaram a entrada do cemitério e Joaquim nem se deu conta. Seu pensamento voava longe, nos olhos de sua amada. Psss! Foi quando ele ouviu aquele psiu. O rapaz parou e procurou quem tinha feito aquele chamado. Mas ali não tinha ninguém. Um vento agorento soprou na sua nuca, lhe fazendo arrepiar todinho. O rapaz imaginou que fosse algum chiado de bicho no meio da mata. Psss! E quando ia começar a prosseguir, ouviu aquele outro psiu. Aquilo parecia ser de gente e não de bicho. Apressou o passo. Ei, vem cá, disse uma voz que ele tentava identificar de onde tinha vindo. Parado, ele torcia para que quando se virasse, visse uma pessoa de carne e osso. Mas seus olhos procuraram em todas as direções e não viu nada. Apenas o vento movia uma ou outra árvore ali no cemitério. Ei, vem cá,
disse aquela voz assustadora de novo. De repente, atrás de umas árvores, o rapaz viu alguém se mexendo. Um calafrio lhe percorreu o espinhaço naquele momento. "Quem tá aí?" perguntou ele com a voz falhando. "Vem cá!" chamou a voz de novo o rapaz. E aí foi que ele identificou que a voz vinha da direção daquele vulto que se mexia atrás das árvores. Assustado, Joaquim correu mais que pôde e só parou quando chegou em casa. Pensou em contar aos pais, mas ficou com medo de que eles não acreditassem e pensassem que ele estivesse ficando doido. Naquela noite, ele demorou a dormir e qualquer zoada lá fora da casa, ele pensava ser o dono daquela voz assustadora. E só conseguiu dormir depois que começou a pensar que aquilo pudesse se tratar de uma brincadeira. No dia seguinte, quando ele seguia para o grupo escolar, lembrou da noite anterior e daquele assustador chamado. Até pensou em não pegar o atalho e fazer o balão, andando 3 vezes mais. Mas mudou de ideia. Estava atrasado e se não fosse por aquele caminho, perderia a primeira aula. No céu, a lua já se mostrava cheia. Passou entre as lápides escondidas entre o mato, olhando para tudo que é canto. Esperava ouvir de novo aqueles chamados da noite anterior. Porém, logo já tinha atravessado o cemitério e respirou aliviado. Seguiu feliz para o grupo escolar. Imaginava que realmente devia ter sido alguém, talvez um de seus amigos, querendo lhe pregar uma peça. No grupo escolar, ficou esperando algum dos amigos zombar dele sobre aquela noite na passagem do cemitério. E para sua surpresa, alguns até brincaram com ele, dizendo que ele estava com a cara de assustado. Joaquim imaginou que realmente tivesse sido um deles. Porém, nenhum deles tocou no assunto da passagem. Ele também não quis comentar nada. E assim, a noite seguiu, até que chegou a hora de Joaquim largar. Dessa vez, não se lembrou da noite anterior, certo de que tinha sido uma brincadeira de um de seus amigos. Estava com fome e pensava no cuscuz que sua mãe estava preparando antes dele sair para o grupo escolar. Mas quando entrou na passagem do cemitério, ouviu de novo aquele psiu. Seu corpo estremeceu. "Quem tá aí? Eu já sei que é brincadeira", disse ele nervoso, parando no meio da passagem. "Vem cá", disse a voz. Joaquim viu que o vulto se movia atrás dos matos, no mesmo lugar da noite anterior. "Quem é você?" "Deixa de brincadeira, rapaz. É o Gideão ou Zezinho", disse ele. O cemitério, naquela hora, deixava um ar tenebroso que fazia o rapaz se arrepiar todinho. "Vem cá pra tu ver", disse a voz, que soava assustadora. Joaquim, mesmo desconfiado, seguiu no rumo daquele vulto que se movia atrás dos matos. Só que quando chegou perto, o vulto não estava mais lá. Deu mais alguns passos e logo estava na mata, fora do cemitério. Foi naquele momento que percebeu que estava fora do cemitério. O rapaz tentava entender para onde tinha ido aquela pessoa que sumiu sem fazer barulho nenhum no mato. Foi de repente que surgiu na sua frente aquela face terrível. Joaquim já ia correr, mas sentiu uma mão agarrar seu braço com muita força. Uma mão gelada. "Me solta!" gritou ele, vendo que a cara daquele homem não era coisa desse mundo. Era, na verdade, uma alma penada. "Eu vou soltar, mas tu tem que fazer algo por mim", disse a alma. Joaquim, branco de medo, fez que sim com a cabeça e perguntou gaguejando para aquele ser tenebroso: "Quem é você?" "Eu sou a alma de Zelão Pereira. Enterraram meu corpo fora do cemitério e desde então minha alma não tem descanso", disse aquele espírito. Joaquim, aterrorizado, sentia aqueles dedos gelados, quase queimando sua pele no braço. "Eu quero que você me desenterre e me enterre dentro do cemitério", falou a alma de Zelão. "Mas eu não tenho pá pra modo de fazer isso",
disse Joaquim, já assustado. Atrás do pé de manga no meio, existe uma enxada dos dias de vida desse cemitério. É com ela que tu vai cavar e desenterrar meu corpo e enterrar dentro do cemitério, falou o fantasma. Joaquim pensou em correr, assim que a alma penada soltou seu braço. Mas ele sentiu medo. Era melhor fazer aquilo. Caso contrário, aquela alma penada bem podia passar a lhe perseguir e lhe atormentar. Então, ele foi até o local falado e pegou a enxada. Retornou e logo começou a cavar no local, diante da presença do fantasma. E após alguns minutos, sentiu a enxada bater em algo duro. Eram ossos humanos. Cave agora um buraco dentro do cemitério e jogue lá dentro os meus ossos, disse a alma de Zelão. E Joaquim fez conforme aquele espírito dizia. E assim que terminou de cavar, após a base do muro do cemitério, começou a pegar os ossos com todo cuidado. Foi quando percebeu que ali já não estava mais o espírito de Zelão Pereira. Agora ele vai ter um descanso, pensou Joaquim. Mas de repente surgiu na sua frente um outro ser, tão aterrorizante quanto o primeiro. Se Joaquim sofresse do coração, tinha morrido naquele momento com susto. Tire daqui esses restos mortais, ou sofrerás uma maldição, tal qual recebeu Zelão Pereira, que em vida teve parto com o diabo e escolheu vender sua alma a ele. Disse aquele ser a Joaquim. O rapaz assustado pôs os ossos de volta onde estavam por décadas. Dessa vez, sob o olhar daquele espírito, que aparentemente era um ser benevolente. Nessa hora que ouviu um grito horroroso que parecia entrar em sua mente e vinha justamente do buraco onde ele tinha cavado fora do cemitério. Me ajude, ele vai vir atrás de mim, pediu Joaquim aquele espírito. Pode ir, rapaz. Essa alma está amaldiçoada e presa até que desça ao inferno depois de cumprir seu fado maldito. Ele não pode sair desse lugar não. Deve permanecer aí até o dia em que sua alma vai ser consumida pelo próprio diabo, disse aquele fantasma. Joaquim correu no rumo de sua casa e, chegando lá, contou tudo a seus pais. Como era o nome da alma do homem? Perguntou seu pai, depois de ouvir aquela história macabra. Zelão Pereira, pai, disse Joaquim. Sim, é esse nome mesmo. Papai contava sobre esse tal de Zelão Pereira, que fez o inferno aqui em Craíbas. Matou foi gente, e até a polícia não conseguiu pegar o maldito. Papai dizia que ele sumiu no mundo, parecendo até que tinha cavado um buraco e sumido nele, disse o pai de Joaquim. O rapaz nunca mais pensou em pegar aquele atalho da passagem do cemitério. Preferia agora andar mais do que ter o risco de se encontrar de novo com aquelas almas penadas. Mas essa história, até hoje, é lembrada por alguns pouquíssimos moradores da região de Craíba e acabou se tornando mais um caos mal assombrado. Quaresma no cemitério. Lá em Monteiro, na Paraíba, há um certo tempo passado, dois cabras tinham tido uma ideia bem bizarra. Era mais ou menos umas 11 da noite, quando os dois homens pularam o muro do cemitério da cidade. Nelson e Moisés levavam cada um na mão uma pá. Eles já sabiam qual túmulo iriam cavar, pois no dia anterior, pela manhã, os dois tinham participado do velório do novo morador do cemitério, que por sinal era amigo deles. O objetivo deles eram os dentes de ouro que o defunto possuía. O finado se chamava Zé Silvestre, um eterno candidato a qualquer cargo político que aparecesse naquela região. Mesmo sem nunca ter vencido nenhuma das centenas de eleições que participou, ele era muito bem quisto pelas pessoas. Quando se candidatava, sempre arranjava alguma coisa para comprar os votos do povo sem dar muito na cara. Seja com tijolos, cesta básica, telhas ou até mesmo uma chapa para o povo. Mas o lugar onde era sempre encontrado
era nos bares e botecos da cidade, na companhia de amigos. Era mais um dos bêbados da cidade. Perto do fim da vida, acabou sem um centavo no bolso. Tinha torrado todo o dinheiro da gorda herança que tinha recebido ainda em juventude do pai. De trabalho, nunca passou nem perto. Seu sonho mesmo era virar vereador ou até mesmo um deputado. Bem na quarta-feira de cinzas, depois de se despedir do carnaval, Zé Silvestre caiu no chão, de onde não mais se levantou vivo. Certeza que o vigia não vai aparecer, Nelson? Perguntava Moisés assustado. Vai nada, homem. Ele tá dormindo já essa hora, disse o outro. Moisés já tinha se arrependido daquela empreitada. Abrir a cova de um morto para lhe arrancar os dentes de ouro. Ele odiava cemitério, ainda mais porque o morto era um amigo. Eu tava pensando, esse negócio não atrai coisa ruim não, Nelson? Desenterrar defunto assim, com o corpo mal esfriado, e sendo mais amigo nosso? Perguntava Moisés, morrendo de medo. Olha, Moisés, quem morreu ou tá num lugar melhor ou pior que a gente. Eu tenho certeza que a última coisa que eles vão se preocupar é com a gente aqui. Além do mais, o Zé morreu me devendo 3.000 réis. Só tô cobrando o que me deve, disse Nelson, chegando na entrada do caminho que dava pro túmulo de Zé Silvestre. É aí em frente, disse Nelson apontando. Foi quando viram várias pessoas em frente ao túmulo de Zé Silvestre. Aquela gente estava em silêncio como se rezando, e nas mãos segurava cada um uma vela que tremulava com o vento. Oxente, marcaram de fazer vigília pro Zé, foi? Perguntou Nelson. Isso não é coisa boa não, Nelson, falou Moisés com a fala tremendo de medo. Eita cabra mole da molesta. Isso é esse povo carola que inventou de fazer alguma vigília pro finado. Vamos ali pro canto esperar esse povo ir-se embora e depois nós volta. Ainda não é nem meia-noite, disse Nelson, olhando pro relógio. Foram para um canto e ficaram conversando ali, relembrando as cachaças que tinham tomado com o finado. Era um cabra bom, apesar das enroladas. Vou sentir saudade dele, dizia Moisés. É o nosso destino, Moisés. Hoje a gente tá vivo aqui. Amanhã tá aí enterrado do lado dele, falou Nelson. Eu mesmo não. Amanhã eu quero estar vivinho para tomar mais uma lapada de cana no bar do português. É só o jeito de falar que nós também morre um dia, entendeu? Entendi, mas isso que a gente tá fazendo aqui é uma safadeza medonha com o Zé. Abrir a cova dele assim, para arrancar 2 dentes de ouro, disse Moisés. 2 não, são 4 dentes de ouro. Antes dele pensar em morrer, eu já tinha contado. Derretendo, vai dar uns cobra aí pra nós, disse Nelson. Pensando bem, Nelson, acho que eu não vou querer não esse dinheiro. Pode ficar todinho pra você mesmo, falou Moisés pensativo. Você que sabe, homem. Se tem uma coisa que eu não... É um desperdício deixar um tesouro desses assim, enterrado, pra vir outro sabido e roubar. Eu pego é antes. Eu sei como é que isso funciona. Depois de alguns minutos de prosa nesse rumo, Nelson decidiu ir ver se o povo já tinha ido-se embora. Então fica aí que eu vou ver se aquele povo ainda tá lá, disse Nelson, já saindo. Ao se ver sozinho ali no cemitério, foi que Moisés passou a ouvir melhor aqueles sons da noite. Não gostava de entrar em cemitério de dia, que dirá de noite. De primeiro, essa invenção de Nelson de tirar os dentes do amigo finado não lhe pareceram muito assustadoras. Mas naquele momento, no cemitério sozinho, ele já tinha se arrependido só umas 1000 vezes. Um vulto negro passou bem atrás de Moisés, sem ele perceber. Ei, Moisés, disse uma voz vinda de ninguém sabe qual direção. Oi, respondeu Moisés ao ouvir seu nome, pensando que era Nelson. Mas logo percebeu que não era a voz dele. Se arrepiou todinho. Ei, Moisés, tá me vendo não, é? Disse a voz de novo. Quem é? Perguntou Moisés. Sou eu, caba, falou a voz. Tu quem? É tu, é Nelson? Falou Moisés se tremendo todinho. Nelson apareceu de repente, bem de trás dele, lhe assustando. Que foi, homem? Tá falando com quem, hein? Cala a boca que pode chamar a atenção de alguém aqui. O povo foi-se embora já. Como eu disse, agora vamos ao trabalho.
Tinha alguém me chamando aqui, Nelson. Parecia a voz do finado, disse Moisés com a voz toda embargada. Que história, homem? Isso é coisa da tua cabeça. Vamos embora e deixa de besteira. Os dois seguiram pelos caminhos entre os túmulos. Um vento frio soprava no cemitério que gelava até a alma. Nelson não estava nem aí. Parecia mais que andava num dia claro de sol. Já Moisés parecia que via em cada parte uma alma penada se escondendo. Se não tivesse dado sua palavra de homem, aquela hora já estava num bar, bebendo uma cana em homenagem ao finado amigo. É aqui, disse Nelson, chegando na entrada que dava para o túmulo do finado amigo. José Alves Silvestre, olha aí o nome dele. É esse o lugar, nem precisava ler. A terra ainda está fofa, disse Nelson, apontando para a lápide do túmulo. Rapidamente começaram a cavar, tentando fazer o mínimo silêncio, mas cada pasada na terra parecia fazer o barulho de um trovão. Ele não foi enterrado tão fundo não. Pelos meus cálculos, já era papá ter batido no caixão dele, falou Nelson. Então onde é que está o caixão, homem? Perguntou Moisés. Eu vou cavar mais um pouco, descendo a cova com uma pá, enquanto Moisés ficou de pé em frente à cova. Para Moisés, aquilo era obra de alguma assombração. Foi quando ele lembrou que aquele era o período da Quaresma, época em que os portais do inferno se abrem, dando passagem a tudo quanto é mal-assombro. Os dois já tinham cavado bem muito, quando Moisés ouviu aquela voz de novo lhe chamando. Moisés! Tu viu, Nelson? Perguntou Moisés lá de cima na cova. Nelson tinha ouvido, mas resolveu dizer que não tinha ouvido nada, porque queria de todo jeito aqueles dentes de ouro do defunto. Aquela caveira apareceu bem na sua frente. Vixe Maria, disse ele, subindo rapidamente a cova. Ao subir, viu Moisés mais branco que papel e olhando em estado de choque para em frente ao caminho em que alguns minutos eles tinham acabado de passar. O que foi, homem? Perguntou Nelson, também assustado. Tem uma coisa escondida ali, ó, lá na frente, entre as lápides, chamando meu nome, disse Moisés com a voz quase sumindo e sem tirar os olhos da direção. Nelson pôde ver um vulto negro se mexendo na escuridão. O coração pulava tanto no peito que Nelson sentia a camisa bater de volta no corpo a cada lapada quando ele batia. De repente, surgiram vários vultos ao lado deles, cada um com olhos de fogo e segurando uma vela na mão. Um cheiro podre de carniça infestava o ar. Eram os defuntos daquele cemitério que tinham se levantado. Vixe Maria, o que é isso? Perguntou Moisés. O vulto negro, que estava ali em frente escondido, veio numa rapidez danada, parando bem na frente de Nelson. Com aquilo, Nelson acabou levando um susto e caindo de costas dentro da cova que tinha cavado. Moisés, com o susto, correu para o lado, sumindo na escuridão do cemitério, sem nem olhar para trás. O vigia Edivaldo só viu quando ele passou correndo e sumiu no portão da frente do cemitério, pulando já para a rua. Só quando já estava bem perto da rua da sua casa, foi que ele percebeu que estava sozinho. O estranho é que ele tinha ouvido o som de alguém correndo atrás dele. Imaginou que Nelson tinha pegado o rumo da própria casa enquanto ele seguia em frente. Depois de tomar um café forte, se sentou à mesa para botar as ideias no lugar. E foi quando viu Nelson e o finado Zé Silvestre parados olhando para ele num canto escuro da sala. Oxe, Nelson, como foi que tu entrou? Esse aí não é o finado Zé? Perguntou ele. Mas logo, tanto Nelson quanto Zé desapareceram feito fumaça. Pela manhã, Moisés ficou sabendo da história de um homem morto que tinha sido encontrado numa cova que ele mesmo tinha cavado. Se lembrou que ainda na madrugada tinha tido uma visagem de Nelson e do finado amigo. A polícia tinha ido até o local e tinha visto duas pás. Logo, começaram a procurar pelo suspeito. Mas o vigia e o coveiro disseram que aquilo era normal de acontecer no cemitério de vez em quando. Sempre encontravam a cova aberta.
Era fato que tinha alguns ladrões que desenterravam os defuntos em busca de dentes de ouro ou de alguma joia que o morto tinha levado junto para o túmulo. A polícia percebeu que fazia sentido, pois o túmulo ao lado era de um famoso candidato que tinha alguns dentes de ouro na boca. Na tarde daquele dia, Moisés foi ao enterro de Nelson, enterrado na própria cova que eles tinham cavado. Lembrava dele mesmo ter lido o nome de Zé Silvestre na lápide. Mas com certeza, aquilo tinha sido uma ilusão feita por alguma assombração, fazendo eles cavarem no lugar errado. Lugar esse que se tornou o túmulo do Nelson. Moisés nunca mais se esqueceu daquela quaresma em que ele viu e viveu tudo aquilo. As coisas começaram a acontecer de tarde, ali no cemitério de Campina Grande, na Paraíba. Dona Selma ia todo sábado à tarde ali para rezar sobre o túmulo de sua mãe, que tinha falecido fazia pouco tempo, umas 2 semanas. Assim que ela entrou no Campo Santo, sentiu algo diferente, mas não deu bola e partiu pelas ruas de túmulos. A tarde estava bonita e o sol brilhava mais forte, queimando e iluminando tudo. Ninguém podia dizer que algo macabro estivesse à espera daquela mulher. Pois foi só ela dar entrada na rua em que sua mãe tinha sido enterrada, para dar de cara com uma coisa daquelas. A cova estava aberta e tinha muita terra e ossos expostos por todo canto. Um mau cheiro infestava tudo. Ao ver aquilo, Dona Selma não teve outra coisa a fazer senão desmaiar. Só foi encontrada 2 horas depois por uma família que tinha acabado de velar um parente. Quem passou ali naquela hora viu o cenário aterrador. A moça desmaiada e o túmulo de sua mãe violado. Não só violado, mas parecia que algo tinha devorado partes da pobre defunta. O vigilante do turno da noite foi chamado a atenção assim que chegou para o serviço. Seu nome era Seabra. Ele falou que não viu nada durante seu expediente e que havia passado por ali 4 vezes durante suas rondas. Mas a verdade é que Seabra sempre aproveitava para dormir em seu posto. Depois da primeira ronda, lhe batia logo um sono pesado que nunca conseguia resistir. Trabalhava ali há quase 10 anos e nunca tinha acontecido nada daquele jeito. A noite, no cemitério, era tranquila demais. Não tinha medo de fantasma e nunca tinha visto nada de estranho acontecer ali. Até pensou que fosse obra de um cachorro vadio que volta e meia teimava entrar ali no Campo Santo. O animal pertencia a um homem ali enterrado há 1 ano, mas lembrou que aquele cão já estava morto. O vigia que trabalhava de dia tinha encontrado ele morto e enterrou ele ali mesmo, no cemitério. Mas mesmo depois da morte do cachorro, Seabra continuava a escutar os latidos dele. Imaginava que fosse sua mente lhe pregando uma peça. Depois de tomar seu café, se preparou e saiu para a primeira ronda. A lua estava cheia e iluminando todas as ruas do cemitério. E assim caminhou por todo lugar e passou pelo túmulo que havia sido violado. O coveiro já tinha arrumado tudo no fim daquela tarde. Ficou pensando em quem teria feito aquilo. Ele sabia das invasões de adolescentes que iam beber vinho entre os túmulos e das pessoas que faziam rituais ali no cemitério. Aquilo nunca tinha acontecido ali. Dessas histórias ele só tinha escutado. Quando voltou para sua guarita, se sentou e sentiu o sono puxar, como sempre era costume. Não podia dormir, pensou ele. E se quem desenterrou a defunta voltasse? Se perguntava. Tomou mais uma xícara de café, mas não teve jeito. Acabou dormindo. E dessa vez só veio se acordar quando escutou uns latidos. Achou estranho e quando olhou para o céu, já viu que tudo vinha clareando. O dia já ia amanhecer. Deu um pulo e correu
para fazer a última ronda. Torcia para que nada de anormal tivesse acontecido naquele domingo. Por sorte, tudo estava como ele havia deixado. Respirou aliviado e logo o vigia que ele de render, que se chamava Valdir, chegou. Conversou um pouco com ele sobre aquele acontecido e depois seguiu para sua casa. A semana passava sem nada de anormal acontecer. Seabra até mesmo se esqueceu do acontecido. Porém, no sábado, outro túmulo foi violado. O cenário era o mesmo anterior. O defunto, vítima dessa vez, tinha sido enterrado há apenas uma semana. Seabra naquela noite passada só tinha feito uma ronda, o resto passou dormindo. Só se acordou para ir-se embora para casa. E novamente ele foi chamado pelo fiscal da prefeitura na segunda-feira para dar explicações sobre aquele ocorrido. A cidade já falava do devorador de defunto, que diziam ser um lobisomem, já que tinham escutado alguns uivos durante as madrugadas por ali. Seabra disse ao fiscal que não entendia como aquilo estava acontecendo, pois todas as noites, pouco antes de sair, ele dava a quarta ronda. Mentiu ele. O homem da prefeitura disse que não queria que aquele fato se repetisse, ou seria obrigado a lhe dar uma punição. Isso sem falar do risco de perder o emprego. Seabra garantiu que aquilo não ia acontecer mais. Naquela mesma semana, ele realmente se empenhou, mas não conseguia resistir àquele sono que volta e meia vinha lhe atacar. Nos dias seguintes, ele tentou não dormir, mas o sono sempre vinha. Já estava acostumado. E assim, tinha dia que fazia uma ronda e outro dia fazia duas rondas. Na sexta-feira, Seabra avisou ao responsável que teria que se ausentar, pois precisava ir ao médico devido a umas dores que andava tendo. Andava meio mal do estômago e quem acabou ficando no seu lugar foi o vigia da tarde, Valdir. Volta e meia, eles faziam isso quando um tinha que faltar. Ao contrário de Seabra, Valdir não gostava daquele horário e acreditava em assombrações. Para ele, aquelas violações nos túmulos não era coisa de ser humano. Acreditava que eram obra de lobisomem, como o povo andava falando. Por isso, quando ficou sabendo que ia ter que render um amigo naquela sexta-feira, não ficou nada feliz. E já naquela noite, se viu sozinho, fazendo sua primeira ronda no cemitério. Seabra só pode ter inventado essa história de adoecer. Ele deve estar morrendo de medo, falava Valdir, andando pelas ruas e túmulos. Foi quando escutou latidos. Achou estranho e logo reconheceu. Aqueles eram os latidos de Sansão, um velho cachorro que ele gostava e sempre trazia ração para ele comer ali no cemitério. Porém, se lembrou que o animal tinha morrido. Aquele cachorro sempre vinha visitar o seu dono, que tinha falecido já fazia mais de um ano. Valdir gostava muito dele e ficou triste quando encontrou o animal morto. Então, que cachorro seria aquele latindo aquelas horas dentro do cemitério? Valdir seguiu o som, mas quando parecia que ia chegar perto do latido, começava a ouvir a zoada vindo de outro ponto do cemitério. Era sexta-feira, dia de assombração. Vixe Maria, será uma penada de Sansão? Se perguntou enquanto fazia o sinal da cruz. Aquilo estava muito estranho. Foi quando tomou um susto. Em uma das ruas que passava, deu de cara com um bicho enorme, em forma de cão. Em frente a ele, vinha um barraco. Em frente a ele, vinha um buraco no chão e muita terra. Na hora, ele percebeu que era um lobisomem que estava desenterrando mais um defunto. Um lobisomem! Gritou Valdir e então pegou sua arma e disparou contra a criatura. O disparo acabou acertando o ombro do lobisomem. A criatura caiu no chão sangrando. Foi quando, diante dos olhos do vigia, viu a criatura se virar em seu colega de trabalho. Era Seabra. Sua mente ficou confusa, assim que viu o colega com o ombro sangrando. Seabra! Gritou Valdir
vendo que ele ainda respirava. Pensou em pegar ele, mas temeu que ele voltasse à forma de lobisomem. Então, viu ele abrir os olhos. O que foi que aconteceu? Se perguntou ele, olhando para Valdir. O colega lhe contou tudo conforme tinha acontecido, desde que tinha encontrado ele em forma de lobisomem até o tiro que tinha dado. Então era por isso que eu caía num sono tão pesado nas noites e só acordava depois de ter comido a carne do defunto. Eu fui amaldiçoado, Valdir, e só pode ter sido por causa daquele cachorro que eu matei, falou Seabra com a voz fraca. A verdade era que Seabra, ao matar o cachorro que todos os dias visitava no cemitério seu finado dono, acabou sendo amaldiçoado. E todas as noites de sexta-feira, o vigia cumpria o fardo de devorar carne de defunto. Isso tudo depois que adormecia e, como sonâmbulo, na forma de lobisomem, cumpria o fadário. Depois que ele acordava, não lembrava de mais nada. Ali encerrou a maldição do lobisomem devorador de defunto, pois Seabra não resistiu ao tiro, acabou morrendo. Pela manhã, a cidade descobria que o vigia noturno é quem era o autor das violações dos túmulos. Valdir apenas omitiu que o colega de trabalho fazia aquilo na forma de um lobisomem. O lobisomem do cemitério velho. Esse caos se passou há mais ou menos uns 40 anos, lá para as bandas de Chã Preta, nas Alagoas. Pedro não gostava de trabalhar ali, morria de medo dessas coisas de assombração e tinha arrumado logo um trabalho de vigia no cemitério. Se não tivesse precisando muito do dinheiro, era capaz de sair correndo e nunca mais voltar. Mas tinha mulher e 2 meninos pequenos para criar. Não podia perder aquele emprego. Já tinha visto vultos e ouvido uns barulhos estranhos e sabia que aquilo não era coisa normal. Todos os dias ele dava 3 voltas arrodeando o cemitério todinho. Naquele dia, em sua segunda ronda, Pedro viu um buraco entre uma das covas. Oxe, mas o que foi que fez isso? Falou Pedro todo assustado. Iluminou com a lanterna aquela cova lá dentro. Dava até para ver o caixão cheio de terra. Na hora, ele percebeu que quem fez aquilo ainda estava por ali, pois na primeira ronda estava tudo normal. Aquela cova ficava na parte do cemitério velho, onde ninguém mais se enterrava há mais de 20 anos. E era a mais distante onde Pedro passava a maior parte do expediente, em um tipo de guarita. Sentiu a sensação de que alguém lhe observava entre os túmulos. Pegou na arma e foi olhando entre os túmulos. Deu um passo à frente e foi quando viu um som de algum bicho rosnando. Aquele som parecia um cachorro rosnando. Apontou na direção do rosnado e entre as lápides ele viu um vulto negro, como se abaixando. Pedro começou a voltar devagar. Foi quando ele viu o vulto rastejando em sua direção. Quanto mais ele recuava, mais aquela coisa avançava. Quando a lanterna pegou parte da coisa, ele viu um monte de pelo. Disparou naquela coisa e correu mais rápido, sem olhar para trás. Chegando no seu posto, entrou e fechou a porta. O que era aquilo? Se perguntava Pedro, ainda todo se tremendo. O resto da madrugada, ele não ouviu mais nenhum som e ficou ali trancado, perdendo de dar mais uma ronda. Só foi sair de 7 da manhã, quando o outro vigia chegou. Oxe, homem, estás trancado aí, é? Perguntou Alcides, o outro vigia. Pedro contou tudo que tinha acontecido naquela madrugada e sobre a estranha criatura peluda que ele tinha visto. Pedro levou Alcides até o local e viram o buraco da cova. Tava tudo do mesmo jeito que Pedro tinha visto de madrugada. Mas não achou nenhum vestígio de bicho algum. Alcides sorriu e disse:
Tu não tem nem um mês aqui e já tá morrendo de medo, homem. Isso é normal, seu Pedro. A gente que trabalha aqui vê muita coisa mesmo. Vê visagem, vê fantasma. Tem gente que já viu até um morto andando. Quem cavou essa cova aí é um pessoal que faz trabalho de ritual em cemitério. Eles vêm pela mata e pulam o muro aí da parte de trás do cemitério velho, que é o mais afastado do nosso posto. Quando é de dia é que a gente acha os buracos com os caixão. Acha galinha preta morta, farinha, vela vermelha, essas coisas. Se acostume que aqui é assim mesmo. Mas nenhum faz mal a gente não. Só dá susto mesmo. Se alguma alma penada aparecer, diga que você a respeita e peça para ela seguir seu caminho. Eu mesmo já fiz isso um monte de vez. Mas eu vi um bicho peludo rosnando para mim e se rastejando pelo chão, falou Pedro. É cachorro, homem. De vez em quando os safados deles entram aqui. Olha, o segredo aqui é deixar as assombrações em paz, que elas lhe deixam em paz. Pedro aceitou a opinião do colega, mas sabia que aquilo que tinha visto não era um cachorro. Quando o coveiro Isaac chegou, ele confirmou tudo que Alcides tinha dito, que aquelas coisas de se ver era bem normal, e o coveiro pôs a terra de volta na cova e Pedro voltou para casa. As outras madrugadas da semana correram mais tranquila, mesmo Pedro vendo um ou outro vulto de vez em quando. Trabalhava morrendo de medo, mas seguia com coragem no serviço. Mas naquela quinta-feira, em que chegou ao cemitério, ia ser diferente. Completava exatamente uma semana do dia em que tinha visto aquela coisa. Era mais ou menos 11h30, quando o outro vigia, Manuel, passou o posto para Pedro. Pedro tomou um café e se preparou para sua primeira ronda no cemitério. Ele tinha aprendido a fingir que não via aqueles vultos, e assim ele fazia as rondas. Logo, Pedro fez sua primeira ronda do dia e percebeu que um vulto passou entre os túmulos ali perto dele. Pedro fingiu que não viu e continuou a andar. Ei! Uma voz falou vinda da direção dos túmulos. Ele pensou deve ser alguém escondido. Ao se virar, ele viu aquele espírito. Era uma mulher pálida. Ei! Repetiu a mulher. Pedro, muito assustado, falou: eu respeito você. Pode seguir seu caminho. Vem cá, falou a mulher de novo. Pedro ficou paralisado e a mulher repetiu a mesma frase, o chamando para perto. Pedro quase teve um ataque quando aquele espírito apareceu na sua frente. Não correu, ele encarou o espírito. Ele sentiu como se um vento gelado tivesse soprado e tudo esfriou. Cuidado com o seu caminho, falou o fantasma e sumiu. Pedro respirou fundo e voltou à sua ronda. Apesar do susto, se sentia feliz porque tinha enfrentado aquele fantasma. Volta e meia, entre os túmulos, algo se mexia. E ele nem ligou. Completou a ronda tranquilamente, mesmo tendo um ou outro barulho ouvido. Aquela noite estava fria. Logo Pedro saiu para sua última ronda. Estava mais tranquilo. Ele ia pensando que era mesmo verdade tudo aquilo que Alcides tinha lhe dito naquele dia. Era só falar que as respeitava, que as almas seguiam seu caminho. Aquele uivo gelou a alma de Pedro. O pior é que ele passava justamente pela parte que tinha encontrado aquela coisa. Então, ele viu que a cova havia sido cavada de novo. Ele só teve uma certeza nesse momento. Quem tinha feito aquilo era um lobisomem. Outro uivo bem perto dele. Pedro tirou a arma e se preparou para enfrentar o lobisomem. Ouvia agora o mesmo rosnado daquele dia. Pedro se perguntava se o mesmo que ele falou pro fantasma ia funcionar com aquela criatura. Ele estava morrendo de medo e toda a coragem que ele estava até poucos minutos tinha sumido todinha. Eu te respeito, pode seguir seu caminho, disse Pedro, mal conseguindo falar de tanto medo. Eu
tenho algo para fazer aqui. Você não vai me pedir, falou o lobisomem para sua surpresa. Me deixe passar que eu não bulo com você, disse Pedro muito assustado. Após passe, disse a criatura. Pedro andou bem devagar, apontando a arma para onde vinha o som daquela voz. E assim, ele foi se distanciando cada vez mais. Quando já estava bem longe, ele olhou para trás e viu aquela coisa monstruosa entrar na cova. Era mesmo um lobisomem. Pela manhã, quando Alcides e o coveiro Isaac chegaram, ouviram toda aquela história de Pedro. Foram até o túmulo e, para a surpresa de todos, o que estava lá dentro do caixão era o esqueleto de um cachorro enorme. Minha nossa, como é possível? Perguntou Pedro. O coveiro Isaac disse que aquilo era comum. E ainda falou: esse lobisomem foi de um pacto com o cão, usando bruxaria do livro de São Cipriano. Quando é feito esse pacto, o cabra, depois de morto, é condenado a cumprir o fado a cada 7 anos, nas noites de quinta para sexta-feira, no 7º mês, explicou Isaac. Foi aí que todos perceberam que aquela era a última madrugada de sexta-feira do mês de julho. Isaac fechou a cova com cimento bem reforçado. Esse era o túmulo do velho Gastão Rodrigues, que morreu faz bem uns 30 anos. Morador da cidade. Homem muito mau e muito rico. Eu lembro do enterro dele. Não veio um cristão para chorar a morte. Com certeza, ele fez o pacto. Depois desse dia, a vida de Pedro ficou mais calma. E ele seguiu em sua vida de vigia de cemitério. Mesmo muitas vezes, vendo outras coisas muito mais estranhas por lá. Se tem uma época em que os cemitérios são mais assombrados, essa época é justamente a Quaresma. Quem visita, mora perto ou trabalha em cemitério, sempre tem uma história para contar. Esse caos aconteceu lá em Xique-Xique, na Bahia, e já faz bem mais de 30 anos. Seu Luiz trabalhava de vigia no cemitério da cidade. Seu expediente era justo no horário que ninguém gostava, a madrugada. Quando começou, pegava no trabalho pela manhã, mas seu colega da madrugada queria trocar. Seu Luiz não pensou 2 vezes e aceitou a troca. Achava melhor aquele horário da madrugada, pois além de ganhar mais, não tinha problema com os visitantes durante o dia. O colega não tinha gostado do horário, pois tinha passado a ver visagem e fantasma pelo lugar. Vivia aterrorizado e temendo ficar doido. Por isso, pediu para trocar de horário, pois até em sua casa estava vendo fantasma durante o dia. Luiz não acreditava em assombrações ou fantasma. Para ele, quem morreu não perturba mais ninguém. E nisso, ele já tinha quase 30 anos naquele horário. Mas mesmo com sua incredulidade no sobrenatural, já tinha chegado a ver, em algumas madrugadas, coisas estranhas que até mesmo chegaram a lhe assustar. Certa vez, tinha se deparado em uma das rondas da madrugada com um enorme cão negro de olhos vermelhos. O bicho estava entre as lápides e começou a ficar encarando ele, até que se virou e correu, sumindo na escuridão do cemitério. Outra vez, foi uma mulher de branco que chorava sobre um dos túmulos. Luiz ouviu primeiro seu choro e, ao seguir o som, viu a mulher de frente a um túmulo. E num momento de desatenção, a mulher sumiu. Outra coisa estranha que de vez em quando ele ouvia era os assobios. Assobio que vinha do lado dos túmulos. Um assobiava de um lado e outro lá de longe, de outra parte do cemitério. Mesmo assim, seu Luiz não ligava. Tinha alguma explicação para aquilo, pensava ele. O cão negro devia ser algum cachorro vadio e a mulher era algum parente inconsolado do morto
que tinha decidido visitar o lugar de madrugada. E os assobios só podia ser de jovem que se reunia para se drogar por ali, coisa que ele já tinha visto durante o dia ali no cemitério. No fundo, era o que ele queria acreditar. Gostava do horário e zombava de quem tinha medo. Dizia que, diferente dos vivos, os mortos não lhe perturbavam. Mas foi justamente naquela primeira semana de Quaresma que foi enterrado um homem que ficou muito conhecido na cidade. Ele era Bill Faca Cega, assassino que tinha aterrorizado a região por muitos anos. Tinha esse apelido por sempre matar as vítimas com uma pequena faca cega. Levava nas costas mais de 30 mortes, incluindo criança. A polícia nunca conseguia pegar o bandido, que sempre arrumava um jeito de escapar de forma inacreditável. Mas quando entrou num dos sítios da região, talvez procurando a próxima vítima, acabou dando de cara com um dono do sítio armado. Ali, o bandido foi morto. O enterro tinha sido naquela tarde da primeira quinta-feira da Quaresma. Ninguém compareceu ao enterro do homem. Apenas o escoveiro estava presente. Luiz ficou sabendo daquele enterro. Afinal, o bandido era muito conhecido e chique e temido por suas crueldades. Mas foi em sua primeira ronda daquela mesma madrugada de quinta-feira que seu Luiz ia mudar para sempre sua mente sobre o mundo sobrenatural. Era meia-noite e Luiz ainda ia sair para sua primeira ronda quando ouviu o som do portão do cemitério se abrindo. Achou aquilo estranho e rapidamente correu até o local. Chegando lá, encontrou o portão aberto e logo fechou. Oxe, quem fez isso? Se perguntou ele. O portão era uma peça enorme de ferro e até ele, que era um homem forte, encontrava dificuldade para abri-lo sozinho. Será que alguém entrou? Se perguntou ele. E assim seguiu para sua ronda. Passava ele por entre alguns túmulos quando se deparou com a terra mexida e recente em um dos túmulos. Era ali que tinha sido enterrado o assassino Bill Faca Cega. Esse desgraçado nunca mais vai matar ninguém. Quem dera todos esses miseráveis tivessem esse fim antes de sair por aí matando, disse seu Luiz e em seguida cuspiu no túmulo do bandido. Logo voltou à sua ronda, mas nem tinha andado uns 10 metros quando viu logo atrás dele o som de passos. Luiz se virou pensando em encontrar alguém, mas não tinha ninguém ali. Podia jurar que até mesmo chegou a ouvir a respiração da pessoa que estava atrás dele. Mesmo com isso, ele não teve medo. Imaginou que podia ter sido o som do vento soprando a poeira pelo chão. Então ele voltou a andar. Porém, o som dos passos surgiu novamente atrás dele. Não ligou e continuou andando em frente. Mas a sensação era de que alguém estava ali atrás dele. Pegou a arma e então se virou. Novamente, não viu ninguém. Que coisa estranha, pensou ele e seguiu a andar, ouvindo os passos sempre atrás dele. Foi nessa hora que uma voz sussurrou algo em seu ouvido. Porém, ele não conseguiu entender nada. Luiz parou e sentiu o corpo todo se arrepiar. Quando se virou, novamente não tinha ninguém. O que era aquilo? Olhou em todas as direções do cemitério e percebeu que não tinha como alguém sair dali de trás dele e se esconder rapidamente atrás dos túmulos. Tudo era silêncio na madrugada do cemitério. Decidiu voltar para seu posto e andou em passos rápidos, sempre ouvindo atrás dele os passos que lhe seguiam. Chegou na casinha de seu posto e bebeu água. Estava muito assustado. Se lembrou então do que tinha feito em poucos minutos. Tinha cuspido sobre o túmulo do assassino de Chique. E por mais que não quisesse acreditar que algo tinha a ver com aquilo, ele se lembrava que o bandido tinha a fama de ter feito pacto com o cão. Fantasma não existe,
pensava ele, tentando se convencer de que aquilo tinha alguma explicação. Bebeu mais 2 copos d'água e só então respirou fundo. E foi aí que se lembrou que alguém tinha aberto o portão do cemitério naquela noite. Só podia ser aquela pessoa que estava andando atrás dele e se escondendo. Ah, eu vou pegar esse peste que me fez medo, pensou seu Luiz. Foi quando começou a ouvir, lá de fora, um gemido. Parecia até mesmo um choro de um homem. Era a pessoa que tinha invadido o cemitério. Assim pensou Luiz e já saiu com sua arma na mão. Queria se vingar daquele que tinha lhe pregado aquele medo. O som vinha justamente de onde ficava o túmulo de Bill Facacega. Apressou os passos com a arma em ponto de bala. Sentia raiva pelo medo que tinha tido. Assim que se aproximou do lugar, um cheiro forte de enxofre tomava o ambiente. Viu uma luz azul, meio esverdeada, que iluminava a frente do túmulo do assassino. No centro, ele viu o vulto de um homem que parecia estar todo acorrentado. Era ele que gemia amargamente. Mas o que deixou Luiz estarrecido foi a figura que estava a seu lado, um ser enorme de chifres e de cauda pontuda que segurava as correntes que prendiam o vulto do homem. Luiz ficou escondido atrás de uma lápide e viu de boca aberta aquela cena de terror. O ser demoníaco, então, se afastou dali, arrastando o homem pelo chão com as correntes. Assim que o ser puxando o homem chegou na porta do cemitério, ele abriu com enorme facilidade. Assim que a criatura e o homem acorrentado saíram, Luiz viu algo que jamais esqueceu em sua vida. O chão em frente ao cemitério se abriu e longas línguas de fogo subiram. A criatura então pulou lá dentro, puxando o homem, que desceu gritando de horror. Logo, o chão se fechou e tudo parecia como se nada tivesse acontecido. Só o cheiro de enxofre ainda empesteava o lugar. Luiz, naquele momento, soube o que tinha acontecido. O diabo tinha vindo buscar a alma de Bill Facacega. E ali no cemitério, o Campo Santo, um assassino feito Bill Facacega, não podia ter descanso. Por isso, o diabo tinha vindo buscar a alma do assassino para arder no fogo eterno. Depois desse dia, Luiz jamais voltou a duvidar do sobrenatural e passou a respeitar a quaresma. Não deixou seu emprego, mas começou a ter mais cautela nas madrugadas em seu trabalho no cemitério. Rui Henrique, segue o caos que eu vou narrar agora, tá? Primeiramente, é um prazer estar colaborando com o seu canal. E eu queria, se possível, né, que você mandasse um abraço para minhas 2 filhas, a Júlia Silva e a Isabela Silva, aqui junto comigo, Marcelo Silva, né? Nós somos assíduos aí no seu canal, tá? Vamos lá. O caos que eu vou contar agora, ele aconteceu na Vila de Beja, no estado do Pará, aqui, né, no município de Abaetetuba, tá? Essa história aconteceu com meu cunhado, né, já em memória, né, e faleceu agora em 2020 de Covid-19, Manuel Memória. Então até uma forma também de homenageá-lo, né, contando esse caos aí, eternizando, né, esse caos aí no seu canal. Então assim, o Memória, ele tinha por volta de 18 anos de idade. E lá na Vila de Beja, como todos nós sabemos, os interiores, né, de antigamente, não existia luz elétrica ainda. Era gerador que tinha na cidade, se não me engano. Então assim, ele nos contou que meia-noite parava o fornecimento de energia através desse gerador. Então assim, ficava um breu total, né? E eles costumavam se reunir na praça, né, daquela vila lá, para tocar sambas, músicas, né, todo mundo junto, assim, um cavaquinho, um violão, um pandeiro, e toda a moçada reunida, e ficava até tarde, né. E nesse dia era uma sexta-feira e eles foram tocando e todo mundo lá envolvido naquela festa, todo mundo junto, jovens, né.
E acabou que passou demais o horário, já estava se aproximando da hora da energia elétrica ser interrompida, né? E foi o que aconteceu. Quando já era perto demais da meia-noite e eles foram surpreendidos. Ficou um breu total. Aí eles foram se dispersando, né? Aqueles jovens. E cada um foi seguindo pro seu caminho rumo à sua casa. Só que o Manuel Memória, ele morava um pouco mais longe. E para ele chegar na casa dele, né? Ele tinha que passar pelo cemitério daquela vila, né? E assim, foram andando juntos. Só que cada um foi, né, para suas casas. E no final ficou só o Manuel Memória e um amigo dele. O amigo dele chegou mais próximo da casa e avisou para ele: Manuel, não siga agora, não siga porque é complicado agora, o horário está muito avançado, é complicado. A mãe dele também, desse amigo, né, insistiu para que o Manuel ficasse, dormisse lá na casa deles, porque ele ficaria só e seguiria só o caminho, né? Agora imagine aí, né, um horário desse, sozinho, no interior, sem luz elétrica, só a luz da lua mesmo, assim, iluminando. É um ambiente bem complicado, né? Uma situação bem complicada para ficar sozinho, né? Aí ele, com medo de ser taxado de medroso no dia seguinte pelos amigos e tal, aí ele, né, decidiu prosseguir o caminho, mesmo contra a vontade lá do seu amigo e da mãe dele. Continuou o caminho só. Quando estava próximo do cemitério, ele foi abordado por 3 cachorros. Os cachorros de uma ferocidade assim, vira-latas mesmo, mas estavam muito ferozes, né? E começaram a atacá-lo para morder mesmo, sem pena. E isso é uma coisa assim muito esquisita, porque do nada, né, isso aconteceu. Ele pegou assim um pedaço de pau e foi atacando os cachorros, mas à medida que ele ia atacando os cachorros, ele ia também seguindo o caminho, né? E os cachorros lá acompanhando ele, tentando avançar, morder e tal. Aí continuou o caminho. Só como já disse, né, para chegar na casa dele precisava passar, senão o caminho, o atalho, na verdade não tinha atalho. Se ele pegasse o outro caminho, demoraria mais ainda para chegar na casa dele naquele horário já avançado. E decidiu pegar o caminho tradicional de sempre, que seria passar pelo cemitério. O cemitério é um pouco grande, é uma distância considerável também, né? Tipo assim, ele teria que passar pela, digamos assim, pela calçada, né? Que do outro lado, o que dividia o cemitério da calçada era uma grade, né, assim, um pouco alta. Enfim, e então quando chegou próximo, e ele lá na luta contra os cachorros, né? Quando chegou próximo de ele começar o trajeto por cima da calçada do cemitério, aí de repente algo inesperado acontece. Os cachorros que outrora estavam muito ferozes, eles pararam e apresentaram uma feição de medo, como se estivessem vendo algo aterrador, e ficaram totalmente paralisados um do lado do outro, observando algo. Manuel Memória ficou assim, impressionado, porque eles estavam tão, né, ferozes, de repente, sem nenhum motivo aparente, eles ficaram com medo, uma feição de medo, e paralisados totalmente. Aí eles não conseguiram avançar um passo à frente, os cachorros, mas o Memória continuou o caminho. Aí ele disse que, né, contando o relato, né, que quando ele continuou o caminho, ele conseguiu avistar, né, ao longe, uma criança. Essa criança estava no final dessa calçada. Eu já disse que o cemitério era um pouco, né, grande assim, era extenso, né, o caminho, e ele avistou no final da calçada do cemitério, né, mais ou menos aí, acho que, digamos assim, uns 50 metros mais ou menos, ele avistou uma criança vindo, uma criança que aparentava ter uns 6 anos de idade, bem gordinha, né, e só conseguia ver de início assim, né. Ele imaginou: mais uma criança, esse horário, será que tá
querendo ajudar os pais, procurando alguém, uma taberna aberta, alguma coisa do tipo naquele tempo, né? Mas ele ficou também assustado de ver aquilo, porque não era comum, né? Aí o pior vai acontecer agora, porque quando ele estava próximo, mais próximo daquele menino, aí ele disse que ficou totalmente paralisado, porque não conseguia mais esboçar nenhuma reação, porque ele conseguiu já ver melhor aquela criança que estava se aproximando dele. Ele pôde ver que aquela criança, além de ser bem gordinha, tinha as pernas um pouco tortas, né? Andava assim meio cambota assim, né? As perninhas bem arqueadas, né? E bem gordinha mesmo. E essa criança tinha uma capa do Super-Homem, digamos assim. Mas era uma capa muito longa mesmo, vermelha, como do Super-Homem mesmo, né? Fazendo uma comparação. E o mais aterrador aconteceu quando aquela criança chegou bem próximo a ele, digamos assim, uns 5 a 10 metros de distância. Ela ficou de frente ao Manuel, que já estava paralisado por sentir uma presença maligna, né? Aquela criança, quando ele chegou perto, viu que aquela criança não tinha face. Era totalmente ausente, não tinha olhos, boca, nariz, nada. Totalmente lisa o rosto, né? Não tinha nada, nem orelha. Então, naquele momento, aquele ser ficou parado em frente a ele, observando o Manuel, que já estava paralisado. Durante alguns minutos, agora imagine essa situação, né? No cemitério, mais de meia-noite, você vê uma situação dessa, assim, um ser desse na sua frente, e de repente aquele ser soltou uma gargalhada infernal, mas muito alta mesmo. Ele disse que ecoava dentro do cemitério, naquele ambiente todo, porque era muito alta mesmo, uma risada muito assim, diabólica, de deboche mesmo, sabe? Logo após ele gargalhar daquela forma, Rui Henrique, ele se virou e saiu correndo com aquelas perninhas tortas, né? E, pasme, ele deu um pulo e saiu voando, meu amigo, com aquela capa enorme atrás, para dentro do cemitério, onde desapareceu lá. Manuel Memória, vendo aquilo, ainda estava paralisado. Logo em seguida, quando recuperou as forças, ele disse que saiu correndo em uma disparada como nunca em sua vida. Não, correu, de forma assim, que até ele não sabia como ele conseguiu tanta força para correr. Então, diz que ele, durante 3 dias, teve alucinações, febre, e por onde ele andava, ele via aquela criança diabólica. Então, esse é o caos, né, que marcou muito a nossa família. Eu ouvi esse caos quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu tenho já 36 anos, mas até hoje esse caso é lembrado pela nossa família, né? E em memória que ele já faleceu, né? Eu gostaria que ele fosse homenageado com esse caso no seu canal, que nós admiramos muito o seu trabalho, tá bom? Deus te abençoe e continue assim, porque cada história dessa nos faz lembrar dos nossos melhores tempos da nossa infância, quando as pessoas se reuniam, a família se reunia para contar histórias de assombração. Muito bom mesmo. Parabéns, meu amigo.